Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 21 do Enem 2007. Vamos lá? Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados, certo? Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Beleza? Um texto que está falando sobre bastante coisas que não estão exatamente no texto, certo? Como, por exemplo, está falando da independência dos Estados Unidos, tudo bem? Que acontece aí em 1776, certo? Essa independência, a base teórica dela, digamos, deriva-se do que a gente chama de iluminismo, que é um movimento intelectual do século XVIII, certo? Que vai ter, entre outros pensamentos, a ideia de que os homens têm direitos naturais, inalienáveis, quer dizer, direitos que são do homem e não podem ser deixados de lado, tudo bem? O iluminismo e a independência dos Estados Unidos vai influenciar 13 anos mais tarde a Revolução Francesa, né? Ele não colocou aqui exatamente o que é a Revolução Francesa, mas pela data dá pra gente saber, tudo bem? Que é a Revolução Francesa, certo? Existem algumas datas na história que são interessantes a gente guardar. 1789 é uma delas, tudo bem? Então, são poucas, né? A gente não precisa decorar datas efetivamente, mas saber que a Revolução Francesa é de 1789 já ajuda bastante, beleza? Então, é mais ou menos isso que o texto está falando. Vamos para a pergunta. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Então, sobre a independência dos Estados Unidos, que o texto está falando, e sobre a Revolução Francesa, que o texto levemente cita, né? Que vai ser, né, a independência dos Estados Unidos vai influenciar a Revolução Francesa, né? Sobre esses dados que o texto nos passou, assinale a alternativa correta, tudo bem? Então, nossa alternativa tem que estar falando das duas coisas, independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, certo? Vamos então para as alternativas. Letra A. A dependência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. Quer dizer, segundo a letra A, integravam o mesmo contexto histórico, quer dizer, a mesma época, mas eles eram opostos, se baseavam em princípios e ideais opostos. Galera, aqui nessa frase, olha, esses conceitos revolucionários que ecoavam do iluminismo foram retomados com maior vigor na Revolução Francesa. Quer dizer, todas essas ideias que vinham do iluminismo foram retomadas na Revolução Francesa. Ou seja, eles não têm princípios opostos. Tudo bem? Os mesmos princípios de 1776 vão ser tomados em 1789, correto? Então, não são princípios e ideais opostos, tudo bem? São muito parecidos, beleza? Então, letra A, incorreta. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana, no apoio ao absolutismo esclarecido. Galera, até aqui estaria certo. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americano. Sim, certo? O problema é dizendo que este tipo de pensamento, esse tipo de processo apoiava o absolutismo esclarecido. Galera, os Estados Unidos fazem exatamente uma ruptura, certo? E eles não implantam um absolutismo esclarecido, certo? O que é um absolutismo esclarecido? Absolutismo, aquela ideia de antigo regime, certo? Todo o poder está na mão do monarca, todos os poderes. O absolutismo esclarecido é uma monarquia
de certa maneira absolutista em ter todos os poderes nas mãos, mas que governa com certos pensamentos iluministas. Isso é um absolutismo esclarecido, tudo bem? Só que a Revolução Francesa não é a favor desse tipo de absolutismo, tudo bem? E os Estados Unidos, quando rompem com a colônia, eles não voltam, não existe um rei americano, correto? O que eles fazem? Eles rompem e instauram a república, tudo bem? Então, até aqui está correto. A França vai olhar para os Estados Unidos e vai achar tudo muito incrível, vai se basear para fazer sua revolução, mas não apoiando o absolutismo. Tudo bem? Então, letra B, incorreta. Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais da dignidade humana. Correto. Essa aqui está falando certinho da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e do Iluminismo. Tudo bem? Dizem que as mesmas ideias, as ideias iluministas, vão influenciar tanto a Revolução Americana, a independência, quanto a Revolução Francesa. Tudo bem? Principalmente porque reconhecem que os seres humanos, né, os homens, eles têm direitos considerados essenciais, quase que naturais, tudo bem? Surgem com a gente, certo? Então, é uma base do iluminismo e que os dois possuem. Então, letra C, até agora, é a mais correta, tudo bem? Vamos ver as outras alternativas. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Galera, aqui a questão facilitou, porque ela deu as datas. Quer dizer, primeiro veio a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Então, quem veio primeiro? Primeiro veio a independência dos Estados Unidos. Depois veio a Revolução Francesa, correto? Então, a Revolução Francesa não é pioneira, ela não é a primeira, tudo bem? É o contrário. Então, letra D, incorreta. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Galera, a Revolução Francesa, ela não vai romper o pacto colonial, certo? Quem vai romper o pacto colonial, segundo o próprio texto? Os Estados Unidos, beleza? Quando você fala, mas as independências das colônias ibéricas, principalmente das colônias espanholas, não vão ser influenciados pelo iluminismo? Vão ser sim. Só que a alternativa está dizendo que a Revolução Francesa rompe o pacto colonial, o que não acontece. Tudo bem? Então, letra E, incorreta. Ficamos então com a letra C, que faz a relação certinha entre independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e o Iluminismo. Tudo bem? Uma questão que, se você interpreta bem o texto, já dá para tirar algumas alternativas que estão erradas. Mas se você não conhece o Iluminismo, as ideias da ideia do direito inalienável e etc., fica um pouco mais difícil de respondê-la. Então, o ideal é conhecer um pouco, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, o Iluminismo e interpretar bem o texto. Então, mais uma vez, o Enem mescla interpretação de texto com conhecimento de história, beleza? Então, com esses dois, não tem como a gente se dar mal no Enem. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!